Meus amigos, que bom poder voltar aqui. Nós estamos chegando aqui para a lição Betel, segunda lição, e eu espero que esteja encontrando todos vocês bem. Que esse ano de 2022 seja um ano de coisas do céu para nós. Eu me chamo Agnaldo, sou membro da Assembleia de Deus de Itaguaí, meu pastor é o pastor Amós, e nós vamos comentar a lição 2 desse primeiro trimestre de 2022, que nós estamos estudando Ezequiel, e o tema é o profeta e seus desafios no cumprimento da missão. Você tem uma missão, Deus te designou para tal. Bom, fica conosco aí até o final e com certeza nosso resumo lhe ajudará em alguma área para você somar com esse conteúdo brilhante que, meu amigo professor, você já tem aí nas suas mãos, tá bom? Bom, vamos nós. O profeta e seus desafios no cumprimento da sua missão. O texto áureo, depois me disse, filho do homem, come o que achares. Come este rolo, vai e fala à casa de Israel. O discípulo de Cristo, a verdade aplicada, deve estar consciente de seu chamado para anunciar a todo mundo a mensagem do Evangelho. Bom, o texto de referência, ele é o texto de Ezequiel capítulo 3, do verso 10 e 11, 14 e 15. Tá bom? E por objetivo nós vamos ter aí, mostrar a estratégia divina para o profeta Ezequiel, ressaltar a importância de profetizar em meio à crise e destacar que a profecia deve visar a vontade de Deus. Bom? Então vamos, meu amigo, fica conosco aí, não se esqueça de se inscrever aí, caso você não seja inscrito, se inscreva no nosso canal, acione o sininho aí, deixe o seu comentário, compartilha e que o Senhor abençoe a sua vida cada vez mais. Bom, olha só, antes de transmitirmos a palavra ou aos outros, nós mesmos precisamos aceitá-la e transformá-la numa base espiritual sólida para o nosso ser. Então, antes de a gente transmitir essa palavra, nós devemos aceitá-la, termos convicção dela e ela se tornar uma base sólida para as nossas vidas. A introdução dessa lição diz: o profeta não tem a missão de agradar ninguém. Isso é um ponto muito importante. Mas suas palavras devem edificar, consolar e exortar. Ezequiel advertiu os cativos, mas também pronunciou palavras de restauração e libertação para o povo. Um profeta no exílio. Bom, o povo de Israel, eles tiveram alguns exílios e Deus os resgatou com mão forte. Por exemplo, nós temos o exílio de Êxodo, lá no Egito. Nós temos uma nação tentando exilar Israel, que são os filisteus, que propõem uma guerra, em 1 Samuel capítulo 17, quando Golias vem enfrentar Israel. Golias quer dizer exílio. Olha só, se eles perdem aquela guerra, há um exílio ali pré-estabelecido se eles perdessem. Eles tentam, por 40 dias eles estão exilados e o homem pedindo, o gigante Golias pedindo o homem para lutar contra eles. Se vocês perderem, vocês vão servir a gente. Deus deu vitória desse exílio sob as mãos de Davi. E
nós vamos para o terceiro exílio, que é esse aí que nós estamos vendo aí. Então esse de Davi e Golias aí é só um acréscimo aí que de repente dá para você acrescentar na sua aula aí, dando uma tônica de que com mão forte Deus pelejara por esse povo. O Ezequiel foi levado para a Babilônia por Nabucodonosor e chamado por Deus para ser profeta entre os cativos. Então ele está lá no cativeiro, de linhagem sacerdotal, e Deus chama ele como profeta. Profeta é boca de Deus. O profeta vai sempre falar aquilo que Deus ordene que ele fala. Então existe umas máximas aí hoje no Evangelho. Eu quero tecer um comentário aqui. E depois você deixa o seu comentário aí. Hoje, o que mais nós vemos em nossas igrejas são as pessoas falarem assim: levanta a mão, eu vou profetizar. Aí fala, hoje isso. Só que nada acontece. Eu já vi muito isso. Quem está enfermo, eu vou profetizar. E a pessoa sai enfermo. Porque o que é profeta? O que é profecia? Profecia é uma ação sobrenatural de Deus na vida de um homem em um idioma conhecido. Ou seja, Deus usa o homem, usa a boca desse homem e fala ao povo. Esse homem, ele é o porta-voz de Deus. Ele é aquele que carrega a mensagem de Deus. Deus não tem compromisso com a minha mensagem. Deus tem compromisso com a dele. Com a minha tenho eu. Se eu falar uma coisa, eu devo zelar e velar para cumprir aquilo que eu falei. Aquilo que nós falamos. Agora, o que Deus fala, a responsabilidade é totalmente dele. Então, quando a pessoa fala assim, ó, levanta a mão que eu vou profetizar, é um ato neopentecostal que tomou conta das nossas igrejas e que não funciona, porque a profecia, se é Deus usando o profeta, ela não vem na hora que ele quer. Levanta a mão, eu vou profetizar. Isso tomou conta dos nossos cultos. Qual é a forma correta de nós fazermos isso? Levante a mão, eu quero liberar uma palavra de bênção para a sua vida. Levante a mão, eu vou abençoar a sua vida com uma palavra de bênção, com uma palavra de esperança. Esse é o sentido correto. Porque profecia é Deus falando por meio do homem. Só que nós misturamos isso tudo e desprezamos as profecias do Senhor. Teça um comentário aí sobre isso que eu estou abordando aqui. Vamos aqui para o 1. Nós estamos no 1. Tópico 1. Vamos para o tópico 1, subtópico 1. Sendo que no tópico 1 tem uma coisa importante aqui. Ó. Quem quer fazer a obra de Deus não pode se assustar com nada. Você não pode se assustar com nada. Você quer fazer a obra do Senhor? Mas é preciso fazer do jeito que o Senhor ordenou, dentro da sua palavra, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. Não tem atalho, não tem jeitinho, não tem manobra. É do jeito que o Senhor falar. Por isso que muitas das vezes nós quebramos a cara, porque nós estamos cheios de métodos hoje. Cada um cria um método. Cada um dá asas às suas imaginações em nome de Deus. Aí depois não funciona e nós vamos sendo envergonhados, cada dia mais desacreditados, porque falamos em nome de Deus e não se concretiza porque Deus não falou para nós falarmos e nós estamos vendendo, fazendo propaganda falsa, propaganda enganosa para o povo de Deus. É muita brincadeira com o povo do Senhor. Meu Deus, que Deus nos guarde disso, nos proteja dessa enganação. Quero citar uma frase, uma expressão aqui de Agostinho, bispo de Hipona,
século IV depois de Cristo, ele diz assim, que a tua palavra seja o meu mais puro prazer. Não deixa que eu me engane nelas, nem que eu engane com elas. Anotou aí? Um diz, Ezequiel ficou atônito por 7 dias. A expressão pasmado indica espanto ou atordoado ou sofrendo perturbação. Ele se assustou com as revelações de Deus. Hoje as pessoas têm uma pseudo-revelação de maneira natural. São coisas que a manifestação de Deus nos causa temor e tremor. Causa tremura, não só na gente, servo, mas também em quem não é servo. A manifestação genuína de Deus causa tremor no ambiente todo, para o crente e para o não crente. Nós vemos aqui Ezequiel tremendo, espantado. A gente vê Belsazar e Daniel 5 trêmulo, porque a mão escrevia algumas palavras na parede do seu palácio. A manifestação de Deus causa temor. E aí nós temos uns pseudos avivamentos, com muito barulho, mas sem temor de Deus. As pessoas saem dali sem temor nenhum. Que coisa, né? Vamos seguir o nosso fluxo. Nesse temor, assustado, nesse espanto, o Espírito levanta Ezequiel. A força para fazer a obra do Senhor não é nossa, é do Senhor. Por isso tem muita gente frustrada porque lutou com as suas próprias forças e chegou um período, ele cansou e se frustrou com tudo aquilo que ele vendeu em nome do Senhor e que não era oriundo da parte do Senhor. Todo cuidado é pouco. O 2:1 diz, vivendo com os cativos. Muito interessante notarmos que após a profunda experiência registrada no início do livro de Ezequiel, o Espírito Santo levanta e o leva para junto do seu público-alvo. Ou seja, ele está lá, à margem do rio Quebar, orando, meditando, tendo uma prosa com Deus, quando de repente acontecem esses fatos sobrenaturais de Deus na vida do profeta Ezequiel. E aí ele vai para a cidade de Tel Abibe para poder profetizar, para poder entregar aquilo que Deus havia lhe dito. Então é importante que a mensagem de Deus seja proclamada de forma contextualizada. O que é isso? De forma que o povo entenda, dentro de um contexto daquilo que está acontecendo, está sendo vivenciado. 1:3 diz, esteve no meio deles um profeta. Esteve no meio deles um profeta. O Senhor Deus alerta a Ezequiel que o reconhecimento da ação do profeta enviado pelo Senhor não é determinado pela reação dos ouvintes, mas pela fidelidade do mensageiro, aquele que o chamou e o enviou. O Senhor alerta que a ação do profeta enviado pelo Senhor não é determinada pela reação dos ouvintes. Então, se os ouvintes não estão ouvindo, não estão acreditando, não, é a sua fidelidade ao Senhor. Independente do povo querer ouvir ou não, Ezequiel seria movido pela convicção de ter sido chamado por Deus, ter recebido uma mensagem para ser proclamado e ser cheio do Espírito Santo. Olha que coisa, hein? Esteve no meio deles, jamais o povo iria esquecer daquela pessoa que passou ali sendo boca de Deus para eles. Não muda a sua mensagem para agradar A ou para agradar B. Se Deus te iluminar dentro dessa aula, lembra que você prepara a aula, a mensagem, aleluia, glória, a mensagem vem do Senhor. Se Deus te der uma mensagem, uma iluminação dentro dessa lição,
Na hora que você estiver falando, se você estiver em contato, em ligação com Deus, não mude a mensagem. Seja a boca de Deus. Oh, glória! Boca de Deus. É disso que nós precisamos na igreja. É de pessoas que estão emprestando o seu ouvido para Deus e a sua boca para o povo ouvir Deus através delas. Amém? Vamos lá, como lidar com sentimentos e emoções? Num contexto de exílio, revolta, diferença à mensagem, rebeldia, visões e revelações de grandes impactos, é de se imaginar o efeito produzido na mente, emoção e no sentimento de Ezequiel. Como lidar com isso tudo? Deve ter sido desafiador o exercício do ministério profético num tempo e circunstâncias como essas. Assim, é interessante refletirmos no significado do nome do profeta Ezequiel, que é Deus fortalece. Por quê? Porque você é um ser psíquico, social e espiritual. Você tem a sua vida social, você tem a sua vida emocional, você tem a sua vida física e você tem a sua vida espiritual. O profeta que fisicamente está habitando em outro lugar, emocionalmente vivendo experiências diferentes, até porque a sua mensagem seria rejeitada, espiritualmente vivendo coisas novas, ou que Deus traga coisas novas para nós no decorrer dessa lição. Que as nossas EBDs, que as nossas igrejas, que os nossos templos, que as nossas salas de aula sejam ambientes impregnados com a palavra, com a presença, com a unção de Deus. Quando nós estivermos ali ministrando, que Deus traga coisas novas, experiências novas para as nossas vidas. Isso é fundamental. Experiências novas. O 2.1 diz o confronto com a verdade. Desde Caim, o ser humano tem dificuldade de lidar com o confronto, ter seus pecados expostos. A gente vê isso na história de Israel. O homem tem dificuldade de falar, de ouvir a verdade. E automaticamente se há dificuldade de se falar a verdade. Então, o confronto com a verdade. A verdade confronta. Porque só a verdade liberta. A verdade bota a mão na ferida, espreme. A verdade joga luz nas trevas, suspende o tapete. A verdade revela, porque ela é a luz do Evangelho. Paulo disse, em Cristo fala a verdade, não minto. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade varre, tira o escondido e expõe. Fala a verdade, porque a verdade confronta. E a mentira, se a verdade liberta, a mentira aprisiona, amarra. Que Deus nos dê professores, profetas de Deus, em meio a essas turmas, em meio a essas aulas, a esse trimestre. O 2 diz a esperança por um fio. A esperança é a última que morre, diz um ditado, aí popular, o senso comum. Mas estando em meio ao cativeiro, vivendo uma vida de tantas restrições ou passando pela prova de Deus, Tiago 1,12, a esperança começa a desvanecer. Mas também para afirmar que era apenas um período e anunciar que o plano divino também contemplava o retorno de Israel. Israel aqui, apesar de estar citando Israel, que é sempre usado uma nomenclatura para o norte, aqui Israel está sendo usado para o sul. Poderia contemplar a sua restauração e a sua terra prometida. Em meio à palavra de juízo, por Deus estar julgando as ações pecaminosas, ele também trouxe uma palavra de esperança e de restauração.
o viés de uma profecia: exortar, consolar e edificar. Então ele trazia também o consolo de uma restauração, mas ele precisava conclamar a mensagem para que houvesse arrependimento do povo. E aí vem a mensagem de esperança, caso houvesse aí o reconhecimento dos seus atos pecaminosos. A advertência de Deus ao profeta. O profeta ficou impedido de falar ao povo, a não ser quando a mensagem vinha do próprio Deus, mas quando o Senhor falava com ele para abrir a boca e dizer: assim diz o Senhor, quer ouçam ou quer deixa de ouvir. O profeta nunca pode passar na frente de Deus, porque os judeus se recusavam a ouvir e a obedecer a mensagem de Deus através dos profetas. Não, o profeta não pode passar à frente de Deus, não pode usar Deus. O profeta precisa saber o momento certo que vai falar por intermédio de Deus. E aqui Deus está, só fala quando eu mandar. Quando eu não mandar, você vai ficar calado e o seu silêncio será uma mensagem. Porque quando o profeta fosse falar, saberiam eles que o Senhor estava falando e que ali havia um profeta da parte de Deus. No meio de tantos falsos profetas que o povo enfrentou, até hoje a gente enfrenta, em nome de Deus, ter um profeta porta-voz genuíno para falar a verdade é algo quase que hoje em extinção. Mas sempre houve os falsos profetas. E aí nós precisamos clamar a Deus, que Deus nos dê profetas em sala de aula, profetas para Deus usar no dom da profecia e para Deus usar como sua boca quando estivermos ministrando para o povo. Peça a Deus isso: Senhor, eu vou preparar minha mensagem, mas eu preciso de um viés espiritual, de uma iluminação, preciso de uma mensagem. Porque o que falta também em nós, como professores, é justamente uma vida com Deus que balize a nossa mensagem. Já dizia M. Boldes: homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam. Vamos fazer um trocadilho? Professores mortos tiram de si aulas mortas, e aulas mortas matam. Sim ou não? Vamos trabalhar essa nossa vida espiritual, professores. Um profeta destemido é o 3. A grande responsabilidade dos que afirmam serem anunciadores da mensagem vinda de Deus, da parte de Deus, pois é preciso proclamar no poder do Espírito, com fidelidade, sem acepção de pessoas, mas com amor e tendo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Precisamos disso, de responsabilidade com a mensagem. Responsabilidade com Deus da mensagem, com a mensagem de Deus. Primariamente, essa é a nossa responsabilidade. Você não pode ter mais responsabilidade com os homens do que com Deus, com o seu chamado. Se Deus te deu um chamado, zele por ele. Porque depois você terá que apresentar a Deus o exercício desse chamado. Então não brinque com o seu chamado, leve ele a sério. O 3.1 diz: quem está com a verdade não pode ter receio de falar. Se você está com a verdade, com Deus da verdade, a verdade de Deus, se Deus está com você, você está com Deus, fale a verdade em Cristo. Fale a verdade, saiba como falar a verdade. Mas a verdade tem que ser sempre dita. Existem meios de falar a verdade. Muitas das vezes você precisa iniciar de modo parabólico, como Natan chegou para Davi. Mas falou a verdade porque ele
deu a sentença para o tal homem. Verdade. Então fale sempre a verdade, peça a Deus sabedoria. Às vezes você vai ter que falar a verdade para alguém muito grande. Peça a Deus sabedoria, ore a Deus. Deus vai te dar sabedoria. Fale a verdade. Sempre a verdade. O 3.2 diz os desgastes do ofício. No exílio, o profeta estava sofrendo na pele as consequências de viver com um povo rebelde e ingrato. Para atender o chamado de Deus, muitas vezes precisamos entrar na fornalha ardente e enfrentar as covas dos leões. Para atender ao chamado de Deus, muitas das vezes precisamos entrar na fornalha ardente e enfrentar. Está disposto a isso? Não, eu gosto do palácio. Bom, do palácio você vai ter muita poucas coisas de Deus. Geralmente é fora do palácio que nós temos os nossos maiores encontros com Deus. Fora da zona do conforto. Então, tem desgaste nesse ofício? Tem desgaste. Mais de uma coisa nós temos certeza, Deus estará ao nosso lado e nos assistirá em qualquer sofrimento. Você tem oposição, te rejeitam. Hoje, atualmente, a igreja é assim. Se você quer servir a Deus de verdade, existem alguns adjetivos que as pessoas te classificam. Hoje está sendo proibido servir a Deus de verdade. Se você quiser servir a Deus de verdade, você é taxado como santarrão, soberbo, fariseu. Lembra mais algum adjetivo? Se você lembrar, coloca aí. E às vezes a pessoa é tão simples, ela só quer servir a Deus. Mas os que não querem servir a Deus se incomodam com o estilo, com o padrão de vida daquela pessoa, que é um padrão de vida que o identifica com Deus e mantém a sua comunhão, e as pessoas se incomodam. E o pior de tudo isso é que quem não quer servir a Deus se incomoda com quem quer servir. Não é quem quer servir que fica se preocupando com quem não quer servir. Geralmente é quem não quer servir que fala de quem está servindo com fidelidade. Aí entra o desgaste. Porque se você não estiver bem emocionalmente, você acaba ouvindo a voz da multidão que não quer servir a Deus e daqui a pouco você está como eles. Então você tem que ter convicção daquilo que Deus estabeleceu para você executar. É a sua missão. É a sua missão. O que diz aqui, seus desafios e o cumprimento da sua missão. A missão gera muitos desafios. É um pouco complexo isso, hein? As pessoas estão abrindo mão aí da fidelidade a Deus aí por muito pouca coisa, negociando o inegociável, que é a palavra do Senhor, em detrimento ao bem-estar, muitas das vezes financeiro. Mas o profeta não. O profeta não se vende. O profeta não alisa a lepra de ninguém. Foi justamente isso que o Naamã queria que Eliseu fizesse. Você lembra dessa passagem? De 2 Reis, capítulo 5. Você pega aí o contexto aí de Eliseu, capítulo 5, você vai seguir o texto. Eliseu não manda só uma mensagem para Naamã. Naamã se indigna com isso. E ele fala assim, no capítulo 5, no versículo 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo, pensava eu que ele iria a ter comigo, ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Ele não entendia, Naamã não entendia que profeta não
passa a mão na lepra de ninguém. Profeta não, o falso negocia. O verdadeiro não. O verdadeiro não se vende, não se troca, não faz barganha. Então quem alisa a lepra é falso. Aí não, eu pensei que ele fosse passar a mão sobre a minha lepra. Profeta vai passar a mão em lepra, gente? Se tem alguém passando aí, ó, é falso. Então, glória. Oh, meu Deus. Professor, foco em Deus, hein? Foco em Deus, que essas mensagens são de um nível espiritual muito agudo, muito grande, hein? Isso é uma coisa seríssima, essas aulas. A mensagem de Deus nunca deve ser transmitida de acordo com a vontade do povo. A mensagem deve estar de acordo com a vontade de Deus e a necessidade do povo. Então, ó, a vontade deve ser a de Deus, mediante a necessidade do povo. Ou seja, o profeta tem a mensagem que o povo precisa ouvir e não que o povo quer ouvir. Então, nos nossos dias, se a mensagem não massagear o ego das pessoas, o mensageiro não é um bom profeta, orador ou pregador, pastor e mestre, principalmente se não pregar a doutrina da prosperidade e o triunfalismo, que é o que tem tomado conta, aí o pessoal só pensa em dinheiro, ninguém pensa mais em Deus, mas nós temos a oportunidade de pregar uma palavra genuína, hein, professor? Rever seus conceitos aí, caso você seja dessa linhagem aí triunfalista e da prosperidade, porque o evangelho não é isso aí não. O propósito do evangelho é nos levar para o céu. O resto criaram aí e jogaram para o evangelho. O que não pode acontecer é o profeta de Deus mudar o que deve ser dito. Ele deverá continuar atendendo ao seu chamado e não ter peso de consciência, para não ser relapso e negligente diante de Deus. Cuidado, porque um dia Deus vai pedir conta da mordomia que lhe entregou. Não se esqueça disso. Pode brincar hoje, negociar hoje, mas uma hora a conta chega. Então, ó, sente o peso do seu chamado e vamos fazer a obra de Deus com seriedade. Amém? A conclusão diz assim, ó, o profeta Ezequiel foi fiel ao Senhor Deus, cumprindo uma a uma as ordens que recebera. Embora sua tarefa fosse muito difícil, ele não recuou nem abriu mão da perseverança, da esperança e da fé em Deus, no que diz respeito à libertação e restauração do povo de Israel. Chegamos ao fim, meu querido professor. Que Deus abençoe a sua vida ricamente, que Deus, o Espírito do Senhor, te levanta com força. Efésios 6:10, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Que o Espírito do Senhor se levanta com força e te use poderosamente. Vá com aquela gana de sempre, ó. Ora, jejue, busca a Deus em oração, na preparação dessa aula, porque eu tenho certeza que o Espírito irá te trazer uma aula com uma significância, com uma profundidade espiritual, talvez como você nunca tenha visto. Em nome de Jesus, que dependamos do Espírito para essas lições. Um grande abraço, fica com Deus, até a próxima aula, um beijo no coração e nós voltamos com a nossa terceira aula, Betel.